2 de dezembro. De dia. Os roteiristas arruinaram a cidade. De alguma forma, eu sigo vivo. Vamos lá. Como é que eu começo isso daqui? Pessoal, se prepara. Eu tentei do fundo do meu coração e de mente aberta o tanto que eu defendi isso daqui. Falei que não precisava, a gente aceitava, porque as imagens do cenário estavam tudo fiel, mas ó, é a pior coisa que eu já vi no cinema. E isso me doeu pra caramba, porque eu sou fã da franquia. Vamos lá, por onde eu começo? Quando eles anunciaram um reboot de Resident Evil, há algum tempo atrás, a Sony, a promessa era de que a trama, toda a produção iria ser mais fiel aos jogos. E muita gente, apesar de eu conseguir separar os filmes da Mila e conseguir curtir como um filme de ação, dá pra você se divertir com os filmes dela. A Mila é carismática. O grande porém dos filmes dela é que a história não tem nada a ver com os jogos. Você não tem profundidade, você não tem a linha narrativa que acontece nos jogos, você não tem os personagens tendo foco na trama, né, em prol de exaltar a personagem da Mila, né, que é a Alice, que ela nem sequer existe nos jogos. E aí eu fiquei animado, né, pô, vamos fazer um filme seguindo a história, pô, tá tudo lá de mão beijada, né. Eis que quando começaram a sair as primeiras informações da produção do filme, né, começaram a ver as informações de que o filme iria adaptar os 2 primeiros jogos, e aí já acendeu um alerta. Mano, dependendo do jogo, adaptar a história de um jogo já é uma tarefa muito complicada, pra você deixar uma trama que seja muito longa em um filme. E aí você tem que fazer uma série de concessão, uma série de adaptação que pode desagradar os fãs. Agora, você adaptar 2 filmes, e aí eu fiquei imaginando, pô, será que eles vão focar no 2? Afinal de contas, na época o título do filme tinha saído e o nome do filme seria Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City. Que, pra começar pelo erro, eu imaginei que o filme fosse focar no 2 e os acontecimentos da mansão Spencer do Resident Evil 1 iriam ser só flashback. A gente iria revisitar pra poder tampar algumas lacunas e iria ser só flashback. Lei do engano. Antes tivesse sido um dos motivos, né, de a zona ter se instaurado no filme Bem-vindo a Raccoon City foi a ideia de Jericho de juntar as 2 tramas em um filme só. O filme é extremamente corrido. O filme corre com a história. Tudo é muito jogado pra você, eles não explicam. E é muito coisa pra fã e também não é pra fã. Por que é pra fã e também não é pra fã? Pessoal, eu gostaria de dar uma ênfase, tá? Essa análise aqui, essa é a minha opinião do filme, vai ter spoiler. Então se você não viu o filme também, tipo, nem adianta de nada, porque assim, não tá perdendo muita coisa. Como eles mudam tanto a história, coisas que são jogadas ali, o fã vai pegar, caralho, aquilo ali tem uma origem tal, mas como eles mudam tanta coisa, não dá pra você saber se, tipo, o que você tá deduzindo, você tá completando a origem pelo que você tem conhecimento prévio do jogo, é aquilo mesmo, ou se seria uma outra coisa, porque eles não explicam. E aí entra o problema do filme. É muito fanservice, sem nenhuma narrativa, sabe? Sem nenhuma construção dos personagens. Os personagens não tem construção nenhuma. O maior exemplo que eu vou citar aqui é a Lisa Trevor, que muita gente que acompanha lá as lives na Twitch, que eu expliquei a história dela e tudo mais e tal. Um filme, quando você adapta um filme, você tem que adaptar ele. Você não tá só adaptando ele pros fãs. Vai ter o público geral, mais amplo, que vai estar assistindo aquilo que não jogou os jogos. O público que tem que ser contada a história, que tem que vir uma explicação base pra você entender o porquê que aquilo tá ali. E não tem, é tudo muito jogado. É tudo muito jogado. O próprio exemplo disso é a Lisa Trevor, que isso não é spoiler, tá? Ela aparece nos trailers. Tudo que aparece nos trailers é aquilo que tá lá. Tem cena dela, as cenas mais legais estão no trailer, dela fazendo os contorcionismos, os rolês dela ali, não estão no filme. A atriz que foi contratada pra fazer a Lisa Trevor, ela é contorcionista, e eles não usam isso. Muita gente falou dos efeitos especiais do início do filme, mas
Cara, lembrando que esse é um filme de orçamento baixíssimo. O primeiro Resident Evil da Mila também foi, mas como ele foi um sucesso, o orçamento tende a ir aumentando conforme vem os filmes seguintes. O problema aqui é, se o roteiro fosse bom, se a narrativa fosse boa, se o filme te prendesse, você poderia passar pano pros efeitos especiais. E não acontece. Por incrível que pareça, o filme é curto e tem a impressão que é mais longo quando você tá assistindo do que ele realmente é. De tão arrastado que o filme é. Um monte de corte bruto, sabe? Sequência, sabe? Cortada. Que parece que... A sensação que tem, principalmente na cena final, é de que isso aqui é um fan-filme. Juro pra você. E ainda tem fan-filme melhor do que... do que o que foi feito aqui. Olha, tanto que eu defendi isso aqui que eu podia passar a mão, que não botaram um rabo de cavalo, que isso e aquilo e tudo mais e tal. Eu gosto da atriz da Claire. Agora, pontos positivos do filme: os cenários, o capricho em caracterizar os cenários, né, o design de produção. A Claire, ela ficou boa, tá? Em si. Aí, falando em personagem, vamos entrar naquele lance da caracterização. Eu não tenho problema nenhum em terem mudado a caracterização. Pra mim o Leon tava ok. Podia ter sido mais fiel, tipo, mexido no cabelo do ator, botado um castanho claro. A Jill, que não tem nada a ver visualmente com a Jill do jogo, mas beleza. O diretor, em um momento, em várias entrevistas, falou, ele não queria ninguém que fizesse cosplay. Ele queria atores que atuassem, que entendessem os personagens. Porque ele entende a essência. Ele diz que entende a essência de Resident Evil. Ele entende mesmo? Amigo, porque o que eu vi aqui não é de alguém que entende a franquia de Resident Evil. O que fizeram com o Leon, mano, o que fizeram com o Leon nesse filme. O Leon, ele é... Aqui a gente vê uma coisa diferente dos jogos. Pra quem conhece os jogos, o Leon, ele chega pela primeira vez no início do Resident Evil 2 e está sendo transferido, tá? E por causa de um atraso, ele chega atrasado no mesmo dia, no primeiro dia de trabalho dele, né? E é o primeiro dia dele, quando já tá rolando um incidente de Raccoon City. Aqui ele já tá estabelecido, todo mundo conhece ele. Ele chegou antes do rolê todo acontecer. E é estranho isso. Todo mundo já conhece o Leon lá, o novato, né? E ele é... Como é que é, André? Ah, enfim. Ele é capacho lá de todo mundo fica pisando em cima dele, esculachando ele. Cara, eu juro que eu senti vergonha alheia nas cenas do Leon. De verdade. De verdade, o que fizeram com ele. O Leon não é no Resident Evil 2 o fodão que a gente vê no Resident Evil 4. Ele é um personagem totalmente inseguro, mas não... Ele não é naquele nível ali do que apresentaram aqui nesse filme. Então assim, eu não tinha problema que o Leon tava com a roupa do Leon, mas não tava caracterizado em nada com o Leon que a gente conhecia. Mas eu gostaria de ver a personalidade do Leon que a gente conhece, pelo menos no Resident Evil 2. E não tem, cara. Ele serve de alívio cômico, que de cômico não tem nada, tá? Só faz merda o tempo inteiro. Eles pegaram, tipo, ah, ele é um policial inexperiente, mas tipo, ele não é tapado. O Leon não é tapado, mano. E tipo, aqui ele é o completamente idiota, que chega, tipo, dá vontade de você... Cara, olha... E aí uma coisa, ele tem... Além desses pontos negativos que eu já citei, tem os pontos positivos que se somam àquele do design e produção. Eu gostei muito de ver o desenvolvimento de zumbi. Os zumbis, eles não estão só lá. É mostrado como a infecção começa a transformar as pessoas e como as pessoas vão se perdendo lentamente. Não é aquela coisa que a gente tá acostumado, tipo, ah, morreu, virou zumbi do nada, entendeu? É uma parada gradativamente, o vírus vai infectando, vai aparecendo os sintomas. Isso eu gostei. Assim como é descrito nos documentos, nos files dos jogos. Agora, é aquilo, cara. Esse filme, ele deveria ter sido um só. Se passar só na mansão, com o orçamento que ele tinha. Aí a gente entra outro problema. O nome do filme é Resident Evil... Bem-vindo a Raccoon City. E de Raccoon City não tem nada. Raccoon City aqui, ela só aparece do alto, sabe? Quando você fala de Raccoon City, você remete a Resident Evil 2 e principalmente Resident Evil 3, que relata a fuga da Jill de Raccoon City, onde além da estrela é a Jill e o Nemesis, o principal protagonista é a cidade de Raccoon City, onde você explora, você anda por boa parte dela, você conhece, você vê, você consegue ver através da caracterização da cidade também, o que os cidadãos de Raccoon City, cidadãos? Não sei. O que as pessoas de Raccoon City, os
os moradores de Raccoon City, né, passaram. Você consegue ver a história, sabe? E bem ou mal, cá entre nós, o segundo filme da Mila, apesar de ter todos os problemas que tem, com Nemesis e tudo mais e tal, e com a Mila roubando a cena dos personagens dos jogos, e o filme mais descambou depois do 3, mas bem ou mal voltando ao 2, o Apocalipse, aquele lá que se passa em Raccoon City, que tem a fuga, tem a bomba atômica e tudo mais e tal, aquele filme mostra mais de Raccoon City do que esse daqui. Sério, de Raccoon City a única coisa que a gente tem é a delegacia, que por sinal tá maravilhosa, tá igualzinho ao que é no jogo. Mas todos os problemas que o filme tem, acaba tirando a magia daquilo que a gente tá vendo. Sabe por quê? O filme foi filmado no Canadá, tá? Com orçamento baixo. Gravar em set, no meio da rua, gravar em locação de rua, não é barato, tá? E com orçamento eles tiveram que ir pra uma cidade pequena, né? Mas uma cidade pequena mesmo. A cidade ali, quando eles mostram o panorama de Raccoon City do alto, é só casa. Não tem um prédio. E o prédio mais alto que você consegue ver dali é a delegacia, que é gerado por computação gráfica. E assim, Raccoon City nos jogos, ela é uma cidade industrial, com prédios, e ela evoluiu, tipo, ela se desenvolveu com os subornos e a grana que a Umbrella injetou lá. Você não consegue ver isso daqui. Aparece o meu bairro, sabe? Só de casa que eu morava, entendeu? Tipo um bairro de subúrbio de qualquer cidade, que só tem casa, um monte de casa mutuado. Você não consegue ver o Raccoon City ali. E aí, o problema também de orçamento é que você não tem como demonstrar os zumbis, a infecção, o rolê da cidade. E aí eles mudam também a característica de Raccoon City. E logo no roteiro inicial eles já dão a desculpa. A Umbrella saiu da cidade, abandonou a cidade, coisa que isso não acontece no jogo. A Umbrella saiu e abandonou e a cidade virou uma cidade fantasma. E assim, eu fiquei completamente decepcionado com o filme. A Jill, ela não tem nada da Jill. Muita gente falando ali, que não sei o que, do Leon e tudo mais e tal. A personalidade dela, coisa que eu já tinha visto naqueles trailers individuais que eles saíram. Personalidade dos trailers. Que ela era muito louca, muito... A Jill nunca... Ela é a personagem mais centrada e focada dos Stars. E ali ela atira torto e a direito, mata os bichos e qual é, tipo... Ela parece uma Ellen Ripley do Alien do que a Jill, sabia? O filme tem uma estética maneira. Eu acho que, tipo assim, é um filme de sessão da tarde. Ele tem uma estética de 1900, dos filmes dos anos 90 maneiro, inclusive até seus defeitos. Cara, eu nem sei mais o que falar. Eu preparei tanta coisa pra poder falar que quando eu começo a lembrar de tudo que aconteceu, decepção. A minha maior decepção do ano é esse filme de Resident Evil e uma oportunidade perdida. Juro pra vocês. Porque além da Lisa ter sido jogada, eu cheguei a falar no vídeo, não lembro, que eu falei que tipo, todo o background dela tá lá no jogo. É aquele problema do lance deles não terem explicado nada. Só o fã vai entender o que rolou ali. Mas quem não é fã, que se lasque, vai ficar perdido no filme. E é claro que a pessoa vai sair sem gostar do filme. A Lisa, ela tem todo o background dela com o pai dela, que foi o arquiteto da mansão. E depois ele morreu porque ele sabia dos segredos da mansão. E aí pegaram a filha dele como cobaia pra poder usar no negócio. Não é explicado. Ela simplesmente aparece lá a gente achou que ela aparecia na delegacia, ela aparece no orfanato. E é só isso. Ela aparece pra ajudar os sobreviventes. E esse é outro ponto maneiro. O lance da Lisa querer ajudar. Porque, tipo, faz parte do negócio da luta dela querer encontrar a mãe dela. Que também não é explicado porque que ela tem aquele monte de rosto na cara dela. Entendeu? E olha... E aí vem... colocar um monte de personagem ao invés de focar só nos Stars. Se fizesse feito a adaptação do 1 só... E aí, se fizer sucesso, adapta o 2, entendeu? Não. Um monte de personagem e aí entra o William Burke. O William Burke também, totalmente megalomaníaco no final. Com começo até gostei da trama dele. E eles ainda quiseram acrescentar coisa do Code Verônica, do outro jogo, pra tumultuar mais ainda o rolê, que não tem... E ligaram os gêmeos Ashford com o William Burke, que não tem nada a ver, né? E com uma forma, tipo, que eu vejo já pra deixar uma continuação. Que eu Deus me livre se tiver uma continuação desse filme. Porque eu medo do que eles vão fazer agora porque muita coisa mudou. Outra coisa que eu fiquei com agonia, a mudança nos irmãos Claire e Chris Redfield. A Claire foi embora muito nova da cidade e deixou o Chris pra trás. Nos jogos a gente não tem um background full coisa, mas a gente sabe que os irmãos são muito próximos depois que eles perderam os pais.
E o Chris treina a Claire. Tudo que a Claire sabe de autodefesa, ele meio que treinou a Claire. A Claire ficou até um certo tempo com ele, né? Ele treina, não um treinamento policial, mas um treinamento básico para saber se defender. Ali falta pouco o Chris xingar a Claire, porque o tanto que ele tem raiva e ressentimento da Claire, tipo, uma coisa que, cara, eu não... O motivo, o estopim pra Claire ir pra Raccoon City no Resident Evil 2 é porque o irmão dela some no Resident Evil 1, no incidente da mansão. Depois que ocorre aquilo dali, ele desaparece com alguns dos outros stars pra ir poder desmascarar a Umbrella. Então eles vão até a Europa. Pra quem não sabe, o incidente do Resident Evil 1 pro 2 se passam 2 meses. Tem 2 meses de diferença. Tem 2 meses de diferença. E assim... eles juntaram tudo, tiveram que adaptar pra poder fazer as coisas se encaixarem ao mesmo tempo. Fez um bololô, cena jogada. A Sherry, mano, ela tá lá pra fazer absolutamente nada. Ela nem sequer encontra a Claire. A Sherry, ela é um motivo pra Claire ter uma conexão com o personagem lá no Resident Evil 2. Ter aquela desenvoltura de personagem com afeição materna, né, tipo de proteção, né, pra poder... Você fica com aqueles personagens, você se apega com aqueles personagens. A garota tá jogada lá, ela aparece, ela não fala absolutamente nada. O filme todo. Completamente diferente da Sherry do jogo, que anda com a Claire e fica contando sobre ela. Você sabe o rolê. A mãe da Sherry, que é a Annette, que nem é mencionado o nome dela no filme, ela não é cientista, diferente dos jogos, tá? Ela nem sabe do trabalho do marido. Gente, é isso. Esse vídeo tá ficando muito longo, eu tô me perdendo no que eu tô... Mas eu pretendo fazer um vídeo mais... outros comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre Resident Evil, quiserem comentar aí, eu posso fazer outros vídeos a respeito, mais pra frente, falando sobre suas dúvidas e comentários, o que vocês querem que eu responda a respeito do filme, por aí. Eu não quero me alongar muito não, porque tipo assim, ó, é assim. Ponto final, terrível. Essa é a minha opinião final sobre o filme. Horrível. Os filmes da Milla Jovovich conseguem ser melhor, apesar de não ser fiel aos jogos. A adaptação consegue divertir você e consegue ser melhor do que esse filme aqui. É minha tristeza. Eu botei fé nisso daqui. Pessoal, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa aquele like aí porque fortalece bastante aqui nosso trampo aqui. No mais, segue a gente lá na Twitch, tá? Porque a gente tá fazendo live todo dia entre 7 e 9 horas da noite. A gente pode bater um papo maneiro lá, beleza? Bom dia pra vocês e obrigado aí pela atenção.